Cara, poucos municípios do Brasil tinham isso, galera, que a gente conquista. Então, assim, a gente conseguiu criar uma rede ali rápida pra poder conter danos. Lembro-me que na pandemia, Erzen, ele junto com a SEMA e outros prefeitos, iniciou a frente dos prefeitos para poder fazer o lockdown. Sim. Ele foi contra Bolsonaro, ele foi contra Rui, porque lembrando, Rui Costa, Rui Costa e o governador do Amazonas, foram os únicos dois governadores do Brasil que foram contra fechar. Sim. Né? Rui Costa petista vai contra fechar também, junto com o Bolsonaro. Isso é, Essa isso é parte bom dessa lembrar. parte. Isso é bom lembrar, isso é bom lembrar, né? Tem memória, amigos. E essa, com a frente com os prefeitos, fechou, fez o lockdown, fechou, foi contra o governo e tudo mais. Tomou muita piada dos bolsonaristas na época, xingamentos horríveis, né? Falando até que ele era Illuminati, eu lembro, era uma coisa bem tosca. E eu falo assim, porque já vi literalmente pessoas que pregam de igrejas falando que Erz era Illuminati porque ele quis fazer lockdown, velho. Aí a pessoa vai entrando num delírio, assim, absurdo. E eu noto na entrevista de Edilson, ele falando que não, que Erz era bolsonarista e tudo mais. Assim, eu posso ter tido não sei se eu tive algum derrame nesse período, mas o que eu me lembro é que Erz, ele negociava com todos os governos, todas as gestões, certo? Inclusive com o governo Bolsonaro ele negociava conquista. Foi o município do Brasil com mais de 100 mil habitantes, teve menos mortes por Covid. Isso é uma coisa fenomenal, porque nossa cidade investiu em inteligência e trabalho por causa disso. A gente tinha o sistema de call center. Sim. Cara, poucos municípios do Brasil tinham isso, galera, que a gente conquista. Então, assim, a gente conseguiu criar uma rede ali rápida pra poder conter danos. Foi perfeito? Não existe mundo perfeito. Eu não vivo no mundo perfeito. Mas a gente tem que dar o de César o que é de César. Foi feito. Certo? Em outros municípios. A maior parte do município do Brasil não foi feito, nem metade do que foi feito em conquista. E teve tentativas e falhas, aquela questão de rodízio de comércio, o pessoal muitas vezes odiou. Houveram tentativas e falhas, e o que estava sendo bem sucedido se manteve. E isso é normal, imagina, ninguém nunca passou por uma pandemia desse nível, no século atual, com as novas conjunturas, e vai ter acertos, vai ter erros. Agora, na minha visão total, ele lutou tanto contra o governo federal, quanto o governo bolsonarista, quanto contra o governo estadual, e conseguiu salvar parte da população. Sim. Sabe? E eu tô vendo a entrevista de Edilson, falando que era bolsonarista, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, pode ser acontecido derrame nesse período. Eu não tô lembrado, né? Então vou chamar a Jamile, que é parente, para poder me explicar. Porque eu tô muito louco. Tô muito louco. Por favor, Jamile, pode mandar. Tá, então assim, eu vou voltar a uma pergunta que você fez, que uma das coisas que ele deixou de legado, assim, de positivo, uma das coisas que ele me deixou de legado, assim, foi conseguir transitar em todas as esferas em prol de algo, de um coletivo. Então, assim, eu não me lembro de Tio Wesley ser extremista. Eu não me lembro de Tio Wesley ser de nenhum tipo de extremo. Eu me lembro, sim, de nós sofrermos fake news, de dizer que ele era homofóbico, de dizer que ele era que tinha intolerância religiosa e muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele não poderia ser homofóbico com dois sobrinhos homossexuais que ele amava tanto, inclusive um deles, Rogério, meu irmão, trabalhava efetivamente com ele, era quem cuidava da campanha digital dele, de Instagram, era a pessoa assim que ele sempre, desde sempre trabalhou com ele. Então, assim, Rogério e Rony, meus dois irmãos, com muito orgulho, são homossexuais, então eu não, né? Então a gente não pode partir desse princípio. Mas, e uma das questões, de te respondendo, é que ele transitava em todos os governos. Ele não tinha isso, ele não era extremista, ele não tinha extremos. E se lembrarmos lá atrás, numa campanha de Bolsonaro, ele não se posicionou. Exatamente. Meirelles, né? Então, assim, ele fazia o que era bom para a população. Ele não tinha paixão política e não ficava na mão de ninguém, porque ele era ele. Ele se bastava e se garantia. E quando ele falava, eu vou fazer. Isso independente de governo federal. E ele tinha Bolsonaro e tinha Rui Costa, né? Os dois. E os dois foram contra. E mesmo assim ele foi, enfrentou e fez.